Olá, tudo bem? Então vamos continuar falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos no capítulo 14, honrai o teu pai e a tua mãe. E hoje vamos falar do tema quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Então, pensando no caráter de Jesus, na sua doutrina, era absurdo ele responder aos seus apóstolos, que estavam reunidos com ele, muita gente, e ele dizer e falar que a sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. Então Jesus disse: eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Disse que a sua família estava ali com ele. Então Jesus, com isso, ele não está rejeitando a sua família carnal. Ele está mostrando a família espiritual. A família que tem afinidades com ele, que defende os mesmos princípios que ele defende, dos bons sentimentos, defende os desígnios de Deus através do Evangelho. Esses são os irmãos de Jesus. Por isso dizer: eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Mesmo somos nós. Quando a gente está muitas vezes no local, parece a nossa família, um local de trabalho. Nós fazemos amizades que são como se fossem nossos familiares, com os mesmos objetivos que a gente. Ou num círculo de amigos, é a mesma coisa. E bem diferente o ambiente que vivemos em casa. Por isso, muitas pessoas vivem mal em casa. Porque ali é mais difícil, como a gente já falou. Na família é aonde estão nossos algozes. Então, a gente tem aqueles, como família espiritual, que segue a mesma coisa que a gente. Está ali nas nossas afinidades do dia a dia. Tem muito a ver com a gente. Está sempre ligado. Acredito nas mesmas coisas, pratico as mesmas coisas, tem a opinião formada sobre as mesmas coisas e assim sucessivamente. Essa é a nossa família verdadeira. Então, não é só aquele pequeno núcleo que vem através da genética. É muito maior que isso. Então, Jesus fala dessa questão. E não, como se diz, que muitos incrédulos aproveitavam, dizendo que Jesus estava sendo contraditório à sua doutrina. E não estava. Ele estava mostrando alguma coisa que ainda aquelas pessoas não tinham conhecimento de que Jesus estava falando. Ele falava do Espírito e não do homem encarnado. Ele falava da questão espiritual. Essa era a referência de Jesus. Que grupo de espíritos eles se reúnem para ficar juntos. A gente não vê na nossa família, muitas vezes que acontece, você cria um filho, os filhos seus, tudo igual, com a mesma educação, da mesma forma. Aí um filho seu sai, vai lá do outro lado da cidade se juntar uma turminha de pagode, digamos assim. Por quê? Lá é a tribo dele. Lá é a família dele. É lá que ele se encontra com aquelas pessoas. Por isso ele atravessa a cidade e vai para lá. Não fica aqui no seu núcleo familiar. E quantas vezes a gente vê essa questão, como eu relatei, dentro da nossa sociedade. A gente não para pensar que isso acontece todos os dias, o que Jesus mostra aqui nessa lição. Que nós procuramos grupos. Por exemplo, eu gosto de jogar futebol. Eu vou me reunir com um grupo que também joga futebol, que gosta de futebol. Ali está a minha família. Ali estão as pessoas que têm afinidade comigo. E assim sucessivamente. É isso que vai acontecendo. Jesus não disse nada de absurdo contrariando sua doutrina. Pelo contrário,
mostrou realmente o que acontece entre nós. E não é isso? Eu sou espírita. Eu vou lá junto no centro espírita, com quem é espírita, com quem eu me afilizo. Eu não vou numa igreja evangélica. Por quê? Eu não tenho afinidade com a doutrina ali praticada. Então eu não vou. Eu vou aonde eu me sinto bem, com aquelas pessoas que eu tenho afinidade. Perceberam como é bem diferente uma visão contraditória, vendo somente uma questão que ele está negando sua mãe e seus irmãos? Jamais ele faria isso. E nunca o fez. Na realidade, foi isso que ele quis passar para aquelas pessoas, ou para a humanidade toda, como queiram, esse ensinamento, que é a afinidade, o que nos liga. Então você vai procurar e formar. Hoje em dia chama aqui a minha tribo, não é isso? Cada um seu quadrado. Não é assim que usa na gíria? É a mesma coisa. Cada um de nós está no seu quadrado. Olha que interessante. Quando a gente para refletir e põe no dia a dia o Evangelho, olha só como a gente cresce. Olha como a gente consegue imaginar, nossa imaginação vai, nossa inteligência começa, o nosso conhecimento começa a ver que é isso mesmo. Olha como a gente vive as coisas no dia a dia do Evangelho e não percebe. E Jesus nos ensinou a viver bem melhor. Tá certo? Então é isso, gente. É simples assim. A gente que complica tudo, né? Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal. E que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.